Graça e paz, irmãos, estamos de volta para mais uma leitura bíblica devocional do período de Páscoa. E hoje nós vamos começar a nossa leitura pelo livro de Juízes, Juízes capítulo 6, verso 36 a 40. Abra sua Bíblia em Juízes capítulo 6, verso 36 a 40 e acompanhe essa primeira leitura comigo. Então Gideão disse a Deus: Se de fato vais me usar para salvar Israel, como prometeste, dá-me uma prova da seguinte forma: hoje à noite deixarei um pouco de lã na eira, onde se peneiram os grãos. Se pela manhã a lã estiver molhada de orvalho, mas o chão estiver seco, saberei que vais me ajudar a salvar Israel, como prometeste. E foi exatamente o que aconteceu. Na manhã seguinte, bem cedo, Gideão se levantou, espremeu a lã e recolheu uma tigela cheia de água. Então Gideão disse a Deus: Peço que não fiques irado comigo, mas que me permitas fazer mais um pedido. Deixa-me usar esta lã para mais uma prova. Desta vez, que a lã fique seca e o chão ao redor dela fique coberto de orvalho. Naquela noite, Deus fez o que Gideão havia pedido. Pela manhã, a lã estava seca, mas o chão estava coberto de orvalho. Essa foi a primeira leitura de hoje. Vamos passar para a segunda leitura, que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 12 a 20. 1 Coríntios 15, versos 12 a 20. Acompanhe a leitura comigo. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos, por que alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e vocês ainda estão em seus pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Glória a Deus, essa foi a segunda leitura. Passemos então à terceira e última leitura de hoje, no livro de Salmo, capítulo 114. Salmo 114, versos 1 a 8. Livro de Salmo 114, versos 1 a 8. Acompanhe a leitura comigo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, quando a família de Jacó deixou aquela terra estrangeira, a terra de Judá se tornou o santuário de Deus e Israel se tornou seu domínio. O mar vermelho os viu chegando e se abriu, e as águas do rio Jordão recuaram. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros. O que aconteceu ao mar vermelho para que abrisse? O que aconteceu ao rio Jordão para que recuasse? Por que, ó montes, saltaram como carneiros? Por que, ó colinas, saltaram como cordeiros? Estremeça, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó. Ele transformou a rocha em açude. Sim, do rochedo fez nascer uma fonte de água. Glória a Deus. Encerramos então a leitura de hoje, leitura bíblica devocional do período de Páscoa. Ore a Deus, peça a Ele discernimento e fortalecimento para perseverar na fé. E amanhã nós estaremos de volta com mais uma leitura bíblica devocional. Fique com Deus, a paz do Senhor.